Não vale a pena. Não vale Gasta mesmo. mais, há o risco, né, de perder o controle, enfim. Para você que ligou o rádio agora, perdemos o ex-governador Alceu de Deus Colares, hoje, 2h da manhã, no Hospital Mãe de Deus. Ele vinha lutando já há 8 anos com um efizema, né? E o quadro se agravou aí nos últimos dias, acabou voltando para o hospital. Nossa solidariedade à dona Neuza, à Celina, a toda a família, todos que estiveram envolvidos aí, e aos companheiros de partido também, né? Acho que a gente já está com Ruas na linha. Eu conheci o ex-deputado, hoje vereador, Pedro Ruas, no PSOL, no trabalhismo. Ruas foi secretário, se bem me lembro, do Colares, à época, ou do Livre, não, ele foi do Livre, mas pelo PDT ainda, né? E foi da juventude do PDT, junto com os Vanazzi, era um momento de embates mesmo internos do partido, defensores do trabalhismo, da democracia, né? E está em linha conosco o vereador Pedro Ruas. Vereador, um bom dia, obrigado por sua atenção e seu tempo aqui à Rádio Bandeirantes no dia que a gente perdeu Colares aí. Bom dia, Osíris Marins, meu grande amigo, Fernando. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Band. É de fato um momento bem difícil, Osíris, porque nos remete, né, uma série de lembranças, de tudo que o Colares passou em momentos difíceis, do que ele enfrentou. Ele foi um grande vitorioso, né? Sim. Meu amigo Fernando. O Colares foi uma referência, né, no enfrentamento ao racismo. É uma referência para sempre, né, na sua luta. Essa história permanece. E eu tive a honra, inclusive lembrou bem, de convivi com o Colares durante 26 anos no PDT. 26 anos. De 79 até 2004. Sim, porque o senhor entrou pela juventude do PDT, né? Eu fui fundador, né? Fui fundador da juventude e do PDT nacional. Na verdade, eu entrei um pouco antes do Colares, porque o Colares era deputado federal do MDB, na época, e aí quando ele veio, já veio em 81, mais ou menos, nós já tínhamos fundado o PDT em 79, Sim. Ainda PTB, depois PDT. Sim, teve aquele problema com a Ivete Vargas, a perda da legenda, daí se fundou o PDT. Né? Isso. Aí o Colares vem e já concorre em 82 ao governo do Estado. É verdade. Concorreu naquela eleição que era o voto de legenda, né? O voto que só podia votar na mesma legenda. Era casado. O governador, voto casado. Bueno, e o Colares teve a vida inteira, Osíris. É importante os ouvintes perceberem. Se hoje nós falamos de racismo estrutural que existe na sociedade brasileira, e na gaúcha em particular, existiu sempre, né? E era muito mais forte. Era muito pior. Sim. Por quê? Porque era o racismo não combatido. Aliás, sequer crime era. Até 88 nem era. Sim, era absorvido, né? E se pensar que o Colares era um congressista, num congresso eminentemente branco, um parlamento branco em Brasília, só tinha mais um deputado negro à época. E ele fazia o combate da ditadura na tribuna, né, do regime, né? Sim, e o Colares foi vereador, muito bem votado de Porto Alegre, foi 3 vezes o deputado federal de destaque do ano no Congresso, e sempre o mais votado deputado federal do Rio Grande do Sul. Depois ele é prefeito em 85, se elege, tem a eleição solta aquela eleição que só concorria a prefeito e não vereador, e concorre depois a governo do Estado em 90 e se elege, disputando o segundo turno com o Nelson Marquesan. Então o Colares, ele teve, ao longo de sua vida, muito sofrimento pelos enfrentamentos que tinha que fazer, e eu conversei muito com ele sobre isso, privei da sua amizade, o Osíris acompanhou muito esse período, e sei também da sua capacidade de enfrentamento, e é isso que eu quero destacar. O Colares sofria, mas enfrentava, e ele era eu gosto de uma expressão do nosso amigo daquele tempo, Osíris também, o Carlos Araújo. Isso, grande Araújo. Ele dizia assim, as pessoas admiráveis eram aquelas que não temiam a solidão dos grandes enfrentamentos. Os grandes enfrentamentos nos deixam sós. As pessoas não ficam juntos quando é muito difícil a situação. A gente fica muito só. E o Colares vivia muito só nisso aí. Por quê? Porque não havia outra pessoa
nas mesmas condições. Não havia uma pessoa negra com tantas capacidades e vitórias como o Colares. E também enfrentamentos. Porque boa parte, podem ter certeza os ouvintes da Band, quando estudarem, né, a situação, a vida do Colares, enfim, esse período todo dos anos 70, 60, 70, 80 e 90 do século passado, final do século, segunda metade do século passado, onde o Colares tem um grande destaque, que boa parte de todos os enfrentamentos que ele teve foi por conta do racismo, velado ou explícito, geralmente velado, mas às vezes até explícito. O Colares sofreu muito com isso. Bom, vereador Pedro Ruas, com relação ao modo de ver a política recentemente, 97 anos, né? Ele, na sua última conversa, contato com ele, o que ele falava do rumo que o trabalhismo tomou, enfim, o que ele pensava do atual cenário político? Olha, a minha última conversa com ele foi ao final de 2020. Eu levei para conhecê-lo a então, né, recém-eleita bancada negra de Porto Alegre, que era o hoje deputado Matheus Gomes, a Bruna Rodrigues, também deputada, a Daiane Santos, a Karen Santos, Daiane Rodrigues, o pessoal, a chamada bancada negra, eleita em Porto Alegre em 20, ao final de 20 eu levei na casa do Colares em Ipanema, para eles queriam conhecê-lo. E a dona Neuza, a professora Neuza e o governador Colares os receberam muito bem, como eles sempre recebiam, de forma muito elegante. E o Colares estava muito bem, muito divertido, contou muitas das suas histórias, ele era muito engraçado. Tinha muitas histórias engraçadas do Colares, né? Muitas mesmo. E foi um encontro muito agradável. E falamos muito, e era um tema recorrente para ele, sobre a falta que fazia tanto o Brizola quanto o brizolismo, né? Enquanto um conjunto de ideias de gestão de Estado, de município, de gestão de país, como faziam falta ao Brasil, ao Rio Grande, a Porto Alegre, enfim. Falamos muito sobre o Dr. Brizola. Também, né? Um grande amigo dele e ele um seguidor do Brizola. Sim. Agora, o Dr. Colares era engraçado até quando brigava com as pessoas, quando discutia, né? Porque ele tinha embates com dois jovens da juventude do PDT, que eram o Zuanaz e o Ruas, é ou não é? Exatamente. Mas ele conseguia ser engraçado até quando ele ia para o embate, né? Mas ele era sempre engraçado. O Colares, eu acho que uma característica de humor dele, né? Importante. Talvez, isso aqui eu estou desenvolvendo aqui, né, empiricamente, mas talvez uma característica que ele desenvolveu para amenizar situações mais difíceis. Né? Porque as nossas eventuais divergências não tinham nada a ver com outras situações, a não ser com a organização do partido. Aí sim nós tínhamos maneiras diferentes de ver a organização. Porém, né, no conjunto das coisas, e particularmente no enfrentamento ao racismo, nós estávamos sempre do mesmo lado, lutamos juntos muitas vezes, e o próprio Colares tinha também como referências nacionais no trabalhismo, no brizolismo, o K.O., deputado federal, autor da lei K.O. contra o racismo, e o Abdias Nascimento, sim. que eram referências para o Colares e para nós. Então nós, o Colares, eu, o Zuanaz e mais alguns outros, o Derré, o Minhoca, o Osíris lembra bem? Sim. Carlos Alberto Terreiro de Ré. Né? Terreiro de Ré, exatamente. Terreiro de Ré. Nós seguimos, né, o caminho que o Colares sempre mostrou o caminho de enfrentamento do racismo, sempre. E aquele caminho nós trilhávamos totalmente sem nenhuma divergência. Nenhuma. Somos totalmente de acordo, porque ele sabia, porque ele sofria. E ele sabia confrontar. E sabia superar aquilo. Ele é fantástico nisso aí. A história dele será, como eu disse, um marco definitivo. Um enfrentamento num tempo em que poucos ousavam fazê-lo. Com certeza. Vereador Pedro Ruas, obrigado pela atenção e seu relato aqui. Bom Natal e até um próximo contato.
Olha, um abraço, Fernando, um abraço, Luiz, obrigado pela oportunidade, um grande abraço, um Feliz Natal também a todos os nossos ouvintes da Band e os meus termos, meus sentimentos, a professora Neuza, a filha, o filho do Colares, enfim, aos seus filhos, seus parentes, seus amigos. É um momento de dor, de luto, mas que ele sabe que o Colares marcou a história definitivamente do Rio Grande do Sul e do Brasil de forma muito positiva. Um abraço, obrigado. Um abraço, Ruas. 10h18.